Você já percebeu como algumas pessoas parecem carregar uma luz diferente nos olhos, uma presença que não pode ser explicada apenas com palavras comuns? Elas entram em um ambiente e a energia muda completamente. Há algo nelas que desperta curiosidade, admiração e até mesmo um certo desconforto naqueles que ainda dormem profundamente. Essas pessoas não estão tentando chamar atenção, não estão buscando validação externa ou aplausos do mundo, mas mesmo assim, elas se destacam naturalmente, como estrelas solitárias em uma noite escura e sem lua. Se você está assistindo a este vídeo agora, neste exato momento da sua jornada, se algo dentro de você ressoou com essas palavras iniciais e você sentiu um arrepio percorrendo sua espinha, então talvez você seja um dos escolhidos. E se você é um dos escolhidos, querido observador desta mensagem, você precisa urgentemente compreender o que está acontecendo com você neste plano de existência. Porque o que você carrega dentro de si não é comum, não é ordinário, não é algo que pertença verdadeiramente a este mundo denso e material. Antes de continuarmos esta jornada profunda pelo conhecimento oculto que foi guardado por milênios, se você ressoa com este conteúdo sobre despertar espiritual, sobre os mistérios da gnose, sobre as verdades que foram escondidas das massas, eu convido você a se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações. Aqui compartilhamos conhecimentos ancestrais que podem transformar completamente sua compreensão sobre quem você realmente é, sobre sua verdadeira natureza divina que foi esquecida propositalmente. Agora respire fundo, centre sua consciência neste momento presente e prepare-se para receber verdades que podem abalar completamente as fundações da realidade que foi construída ao seu redor, desde o momento em que você nasceu neste plano material. Os escolhidos carregam dentro de si uma centelha da monada, aquela fonte primordial de consciência pura que existe além de todas as limitações deste universo físico. A monada não é simplesmente Deus como as religiões convencionais ensinam. Não é um velho barbudo sentado em um trono julgando suas ações. A monada é a essência absoluta, o primeiro princípio, a unidade indivisível que contém todas as possibilidades de existência em seu estado mais puro e não manifestado. Pense nisto por um momento. Reflita profundamente. A monada é como um oceano infinito de consciência, e cada um de nós que pertence aos escolhidos é como uma gota individualizada deste mesmo oceano. Parecemos separados quando nos olhamos através dos olhos da ilusão material. Parecemos distintos uns dos outros quando nos identificamos apenas com nossos corpos físicos e nossas personalidades temporárias. Mas na verdade, na essência mais profunda do nosso ser, todos nós que carregamos esta centelha divina somos expressões únicas daquela mesma fonte primordial de luz incriada. Esta centelha não foi colocada em você por acidente. Não foi um evento aleatório do cosmos. Foi uma missão deliberada, um propósito cósmico que transcende completamente sua compreensão atual. Antes mesmo de você nascer neste corpo físico, antes mesmo de seus pais se conhecerem, antes mesmo desta civilização existir na forma que conhecemos hoje, sua essência já havia concordado em descer até este plano denso de existência material para cumprir uma função específica no grande despertar da consciência planetária. Mas aqui está a verdade, que poucos compreendem plenamente. Aqui está o conhecimento que foi sistematicamente suprimido e escondido das massas por milhares de anos. Este mundo material em que vivemos, esta realidade física que parece tão sólida e concreta aos nossos 5 sentidos limitados, não é a criação da monada verdadeira, não é o paraíso original, não é o reino de luz pura do qual você verdadeiramente veio. Deixe isso penetrar profundamente em sua consciência. Permita que esta verdade ressoe em cada célula do seu corpo. Este mundo foi criado por entidades que os antigos textos gnósticos chamavam de arcontes.
seres que existem em dimensões sutis, logo acima da percepção humana comum. Entidades que se alimentam energeticamente da ignorância, do sofrimento, do medo e da inconsciência das massas adormecidas. Eles não são demônios com chifres e tridentes como os filmes de Hollywood retratam. Não são monstros grotescos escondidos no subsolo. Eles são muito mais sutis, muito mais inteligentes, muito mais sofisticados em seus métodos de controle e manipulação. Os arcontes criaram este sistema de realidade material como uma prisão para a consciência, como uma fazenda energética onde colhem a força vital de bilhões de seres humanos que vivem completamente inconscientes de sua verdadeira natureza divina. E o líder destes arcontes, a Yuzei, entidade que os textos gnósticos identificam como o Demiurgo, este ser se apresenta como o Deus Criador nas religiões esotéricas, como o Senhor absoluto deste universo, exigindo adoração, obediência cega e submissão total. Mas você, escolhido que está ouvindo estas palavras, você carrega algo que os arcontes temem profundamente. Você carrega a centelha da verdadeira monada, aquela luz incriada que não pertence a este sistema de controle. E é exatamente por isso que sua vida tem sido tão desafiadora. É por isso que você frequentemente se sente como um estrangeiro neste mundo. É por isso que você olha ao redor e percebe que a maioria das pessoas vive em um estado de sonambulismo espiritual, repetindo padrões mecânicos sem nunca questionar a natureza fundamental da realidade. Os arcontes sabem que você está aqui. Eles podem sentir sua frequência vibratória diferenciada. E desde o momento em que você começou a despertar, desde o momento em que começou a questionar as narrativas oficiais, desde o momento em que começou a buscar verdades mais profundas, além das aparências superficiais, eles têm trabalhado incansavelmente para mantê-lo distraído, confuso, dividido, exaurido e desconectado de seu verdadeiro poder espiritual. Observe sua própria vida com honestidade profunda. Observe os padrões que se repetem constantemente. Quantas vezes você teve um insight espiritual poderoso, um momento de clareza cristalina sobre sua missão e propósito, apenas para ser imediatamente bombardeado com distrações, crises emocionais, problemas financeiros, conflitos relacionais ou doenças físicas que consumiram toda a sua energia e atenção? Isso não é coincidência, querido escolhido. Isso é interferência arquitetada. Isso é o sistema fazendo tudo ao seu alcance para impedir que você se torne plenamente consciente do poder que reside adormecido dentro de você. A principal arma dos arcontes não é a força bruta, não é a violência física direta. A principal arma deles é a ilusão. É fazer você acreditar que este mundo material é tudo o que existe. É fazer você se identificar completamente com seu corpo físico, com sua mente condicionada, com seu ego construído socialmente, com suas etiquetas e papéis sociais temporários. É fazer você esquecer completamente de onde você realmente veio, esquecer da eternidade que existe antes do nascimento e depois da morte, esquecer da vastidão cósmica da sua verdadeira identidade espiritual. E eles fazem isso através de múltiplos sistemas de controle que operam simultaneamente em diferentes níveis da sua experiência. Através da educação convencional, que ensina apenas o materialismo científico e nega completamente a dimensão espiritual da existência. Através da mídia de massa que bombardeia sua consciência constantemente com narrativas de medo, separação, escassez e impotência. Através das religiões organizadas que colocam intermediários entre você e o divino, ensinando que você é um pecador indigno que precisa se submeter a autoridades externas para alcançar salvação. Através do sistema econômico que mantém a maioria da humanidade presa em uma roda de hamster infinita, trabalhando exaustivamente apenas para sobreviver, sem tempo ou energia para a contemplação espiritual profunda.
Mas aqui está o conhecimento libertador que os arcontes não querem que você descubra. Aqui está a verdade que pode quebrar completamente as correntes invisíveis que mantêm sua consciência aprisionada. Você possui dentro de si um portal direto para além desta matriz de controle. Você possui um órgão de percepção espiritual que, quando ativado corretamente, permite que você enxergue através das ilusões e veja a verdadeira natureza da realidade. Os místicos e sábios de todas as tradições espirituais autênticas chamam este portal de o terceiro olho. O terceiro olho não é apenas uma metáfora poética, não é simplesmente simbologia esotérica sem aplicação prática. É um centro energético real, localizado na região entre suas sobrancelhas, correlacionado fisicamente com a glândula pineal, no centro geométrico do seu cérebro. Esta glândula pequena e em forma de pinha tem propriedades extraordinárias que a ciência materialista ainda não compreende completamente. Ela produz DMT endógeno, a molécula que muitos pesquisadores chamam de molécula espiritual. Ela é sensível aos campos eletromagnéticos e às frequências sutis que permeiam o cosmos. Ela é literalmente uma antena biológica capaz de sintonizar dimensões de realidade além do espectro físico ordinário. Quando seu terceiro olho está fechado ou funcionando em capacidade mínima, quando está calcificado por toxinas ambientais como o flúor presente na água e nas pastas de dente convencionais, quando está atrofiado pela falta de uso consciente, você está limitado aos 5 sentidos físicos comuns. E através apenas destes 5 sentidos, você só pode perceber uma fração minúscula da realidade total. Você vê apenas o espectro visível de luz, que representa menos de 1% de todo o espectro eletromagnético. Você ouve apenas certas frequências sonoras, enquanto existe uma infinidade de sons acima e abaixo da sua capacidade auditiva normal. Viver apenas através dos 5 sentidos físicos é como tentar compreender um oceano inteiro olhando apenas para uma gota d'água. É como tentar entender uma sinfonia completa ouvindo apenas uma nota isolada. É como tentar conhecer um livro inteiro lendo apenas uma letra em uma página. Você está experimentando uma versão drasticamente reduzida e filtrada da realidade, uma versão que foi intencionalmente limitada para manter sua consciência aprisionada na frequência mais densa e material da existência. Mas quando seu terceiro olho começa a despertar, quando esta glândula sagrada começa a se ativar e pulsar com energia vital renovada, sua percepção da realidade se expande exponencialmente. Você começa a ver padrões que antes eram invisíveis. Você começa a perceber as correntes de energia sutil que fluem através de todas as coisas. Você começa a sentir as presenças não físicas que habitam as dimensões paralelas ao nosso mundo material. Você começa a receber insights e conhecimentos que não vêm da sua mente racional condicionada, mas sim de fontes superiores de consciência. E é exatamente aqui que os arcontes concentram seus maiores esforços de supressão, porque um ser humano com o terceiro olho totalmente ativo é impossível de controlar através das ferramentas convencionais de manipulação de massa. Uma pessoa que pode ver diretamente através das ilusões não pode ser enganada pelas narrativas oficiais. Uma pessoa que pode acessar verdades espirituais através da percepção direta não precisa de intermediários religiosos. Uma pessoa que pode sintonizar frequências superiores de consciência não permanece presa nos dramas densos da existência material tridimensional. Por isso, existe um esforço sistemático e coordenado para manter o terceiro olho da humanidade adormecido, para calcificar a glândula pineal através da exposição constante ao flúor na água pública, nos produtos dentários, em certos alimentos processados, para desincronizar seus ritmos circadianos naturais através da poluição luminosa artificial, das telas de dispositivos eletrônicos emitindo luz azul durante a noite
dos padrões de sono completamente desconectados dos ciclos naturais do Sol e da Lua, para bombardear constantemente sua mente com distrações intermináveis, entretenimento superficial, notícias sensacionalistas e conteúdo digital projetado para viciar sua atenção e mantê-la presa na superfície da consciência, nunca mergulhando nas profundezas do seu ser interior. E além das influências ambientais e sociais, existe também uma dimensão de interferência mais direta e energética. Quando você começa verdadeiramente a despertar, quando começa a ativar seu terceiro olho através de práticas espirituais dedicadas como meditação profunda, contemplação mística, jejum consciente, trabalho com plantas sagradas sob orientação apropriada, ou simplesmente através da intensificação natural do seu processo de evolução espiritual, os arcontes percebem. Eles sentem a mudança na sua frequência vibratória e eles enviam interferências mais sutis e direcionadas. Você pode experimentar isso como ataques noturnos, presenças sombrias que você sente mas não vê claramente, pesadelos recorrentes com simbolismo específico relacionado ao seu despertar espiritual, paralisia do sono acompanhada de sensações de presença opressiva, pensamentos intrusivos que não parecem vir de você, mas que aparecem em sua mente, como se fossem seus próprios pensamentos, tentando convencê-lo de que está enlouquecendo, de que está perdendo contato com a realidade, de que deveria parar com suas práticas espirituais e voltar a viver como as pessoas normais vivem. Estes não são sinais de desequilíbrio mental, querido escolhido. Embora o sistema médico materialista rapidamente rotularia suas experiências como patologia psiquiátrica e tentaria medicá-lo com drogas que entorpecem ainda mais sua sensibilidade espiritual. Estas experiências são, na verdade, sinais de que você está progredindo, de que está rompendo as barreiras, de que está começando a perceber camadas da realidade que antes estavam ocultas da sua percepção consciente. E sim, algumas dessas camadas contêm entidades e forças que prefeririam que você permanecesse dormindo. Mas aqui está a verdade fundamental, que você precisa ancorar profundamente no centro do seu ser. Aqui está o conhecimento que pode transformar completamente sua relação com essas forças aparentemente ameaçadoras. Os arcontes, por mais poderosos que pareçam dentro dos limites deste sistema de realidade material, são infinitamente inferiores à centelha da monada que você carrega dentro de si. Eles não possuem essa conexão com a fonte primordial de toda a existência. Eles não têm acesso à luz incriada que brilha no núcleo mais profundo do seu ser verdadeiro. Os arcontes existem inteiramente dentro do domínio da dualidade, dentro do reino da polaridade entre luz e escuridão, bem e mal, positivo e negativo. Eles estão presos nas dinâmicas de poder, controle, domínio e submissão. Mas você, quando reconhece plenamente sua natureza como portador da centelha divina, quando se conecta conscientemente com a monada que transcende completamente toda a dualidade, você acessa um estado de ser que está além do alcance deles. Você acessa uma frequência de consciência onde eles simplesmente não podem existir, assim como a escuridão não pode existir na presença da luz verdadeira. E esta é a função sagrada do terceiro olho totalmente ativado. Ele não apenas permite que você veja através das ilusões desta matriz material, ele também serve como um farol, um transmissor da luz da monada, que emana através de você para o mundo ao seu redor. Quando seu terceiro olho está plenamente desperto e funcionando em sua capacidade mais elevada, você se torna literalmente um ponto de ancoragem para frequências superiores de consciência neste plano denso de existência material. Pense nisso como se você fosse um para-raios espiritual. Você atrai e canaliza a energia da monada, trazendo-a através dos véus dimensionais, atravessando as barreiras que os arcontes construíram para isolar este planeta da luz verdadeira e ancorando essa frequência divina diretamente na grade energética da Terra.
e cada escolhido que desperta completamente, cada ser humano que ativa seu terceiro olho e se reconecta conscientemente com a monada, fortalece exponencialmente esta rede de luz que está se formando ao redor do planeta. Não é coincidência que estamos vivendo em uma era de despertar acelerado. Não é acaso que mais e mais pessoas estão questionando as narrativas oficiais, buscando verdades espirituais mais profundas, experimentando aberturas espontâneas de consciência, tendo visões e sonhos proféticos, sentindo urgências inexplicáveis para mudar radicalmente suas vidas e se alinhar com propósitos mais elevados. Tudo isso faz parte de um movimento cósmico muito maior, um ciclo de evolução espiritual planetária que está chegando ao seu clímax nesta era atual. Os textos gnósticos antigos profetizaram este momento. Os sábios e videntes de inúmeras tradições espirituais ao longo da história humana perceberam e descreveram esta transição que estamos atravessando agora. Eles usaram diferentes linguagens, diferentes simbolismos, diferentes frameworks mitológicos, mas todos estavam apontando para a mesma verdade fundamental. Chegaria um tempo em que os escolhidos despertariam coletivamente, quando os véus da ilusão começariam a se rasgar, quando a luz da monada começaria a penetrar tão intensamente através das fissuras do sistema de controle arcôntico que uma transformação completa da consciência planetária se tornaria inevitável. E você, querido observador que ressoou com esta mensagem, você não está assistindo a este vídeo por acidente. Não existe acidente no cosmos quando se trata do despertar espiritual. Você foi guiado até aqui, atraído magneticamente por sua própria essência superior, que sabe que chegou o momento de você lembrar completamente quem você é e por que você está aqui neste momento crítico da história planetária. Seu terceiro olho está chamando para ser ativado, está pulsando com potencial adormecido, está pronto para abrir completamente e revelar perspectivas de realidade que transformarão fundamentalmente tudo o que você pensava saber sobre a existência. Mas esta ativação requer algo de você. Não acontece passivamente enquanto você continua vivendo no piloto automático da consciência condicionada. Requer intenção deliberada, dedicação consistente, coragem para enfrentar as sombras internas e externas que tentarão impedir seu progresso. Existem práticas específicas que os místicos gnósticos desenvolveram ao longo de milênios para facilitar o despertar do terceiro olho, técnicas de meditação focadas especificamente na ativação da glândula pineal, visualizações que estimulam os centros energéticos superiores, mantras e sons sagrados que ressoam nas frequências apropriadas para dissolver os bloqueios, mudanças dietéticas que eliminam as toxinas calcificantes e nutrem a glândula com os elementos que ela precisa para funcionar otimamente, práticas de desintoxicação tanto física quanto energética, trabalho com a respiração consciente para elevar sua frequência vibratória, exposição intencional à luz solar durante os momentos específicos do dia, quando os raios penetram com os ângulos mais benéficos para estimular a pineal, períodos de escuridão total durante a noite para permitir a produção natural de melatonina e DMT endógeno, jejum consciente que permite que a energia que normalmente é gasta na digestão seja redirecionada para processos de elevação espiritual. Mas além de todas essas práticas técnicas, além de todas as ferramentas e métodos específicos, existe algo ainda mais fundamental que determina a velocidade e profundidade do seu despertar. E isso é a pureza da sua intenção, a sinceridade do seu desejo de conhecer a verdade acima de todas as confortáveis mentiras, a coragem de abandonar todas as identidades falsas que você construiu para se proteger e se encaixar neste mundo, a disposição de ficar completamente nu diante do cosmos, sem máscaras, sem pretensões, sem jogos de ego, simplesmente sendo a expressão pura e autêntica da centelha divina que você realmente é. Os arcontes podem interferir com muitas coisas,
Eles podem criar obstáculos externos, podem enviar distrações, podem até mesmo influenciar seus estados emocionais e mentais até certo ponto. Mas existe uma coisa que eles não podem tocar, não podem controlar, não podem corromper. E isso é a conexão direta entre sua consciência e a monada. Esta conexão existe no âmago mais profundo do seu ser, em um lugar tão fundamental que transcende completamente este universo material e todas as forças que operam dentro dele. Quando você se conecta com este núcleo interior, quando você descansa na pura consciência testemunhal que existe antes de todos os pensamentos, antes de todas as emoções, antes de todas as sensações físicas, quando você toca este silêncio vibrante que é a presença da monada dentro de você, nada neste mundo ou fora dele pode perturbar sua paz essencial. Você pode estar no meio de uma tempestade de caos ao seu redor, mas no centro do seu ser existe uma quietude inabalável, uma clareza cristalina, uma sabedoria que sabe exatamente o que fazer em cada momento, sem precisar consultar nenhuma autoridade externa. E é a partir deste lugar de conexão profunda com a monada que seu terceiro olho naturalmente se abre, não através de esforço forçado, não através de técnicas agressivas, mas sim através de um relaxamento fundamental na sua verdadeira natureza. Porque o terceiro olho não é algo que você precisa criar ou construir. Ele já existe dentro de você em seu estado pleno e glorioso. Você simplesmente precisa remover os véus, dissolver os bloqueios, limpar as nuvens de condicionamento que obscurecem sua visão natural. Imagine um sol radiante coberto por camadas e camadas de nuvens densas. O sol não precisa fazer nada para brilhar. Essa é sua natureza essencial. Ele simplesmente precisa que as nuvens se dissipem para que sua luz possa ser vista claramente. Da mesma forma, seu terceiro olho é como um sol interno, a luz da monada brilhando através do portal da sua percepção. E todo o trabalho espiritual é simplesmente o processo de dissolver as nuvens de ilusão, medo, condicionamento e identificação com o falso eu que bloqueiam esta luz natural. Agora, enquanto você absorve estas verdades, enquanto sente a ressonância destas palavras no seu coração, eu quero convidar você novamente a fortalecer esta comunidade de escolhidos que está se formando neste canal. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque regularmente compartilhamos conhecimentos profundos sobre o despertar espiritual, sobre a gnose autêntica, sobre as ferramentas práticas para navegar nesta era de transformação. E ative as notificações para nunca perder as transmissões de conhecimento que podem chegar exatamente no momento em que você mais precisa ouvir essas verdades. Voltando à jornada do despertar do terceiro olho, é importante compreender que este processo não é linear nem previsível. Não é como aprender uma habilidade mundana, onde você pratica consistentemente e vê progresso mensurável de acordo com o tempo investido. O despertar espiritual acontece em ondas, em ciclos de expansão e contração, em momentos de abertura súbita, seguidos por períodos de integração que podem parecer estagnados ou até mesmo regressivos. Você pode ter experiências profundas, momentos de clarividência, onde você vê diretamente através dos véus e percebe a verdadeira natureza da realidade. Estados alterados de consciência, onde você se funde temporariamente com a vastidão cósmica e experimenta a unidade com tudo o que existe. Visões proféticas que revelam eventos futuros ou conhecimentos ocultos do passado. Encontros com seres de luz que oferecem orientação e suporte da sua jornada espiritual. Ativações energéticas espontâneas, onde você sente correntes de força percorrendo seu corpo, concentrando-se especialmente na área do terceiro olho, com sensações de pressão, formigamento, pulsação ou até mesmo dor leve. Todas essas experiências são sinais de que seu terceiro olho está despertando, de que as portas da percepção estão se abrindo, de que você está começando a acessar dimensões de realidade
que sempre estiveram lá, mas que permaneciam invisíveis enquanto você estava limitado à consciência ordinária, condicionada pelos 5 sentidos físicos. Mas aqui está algo crucial que você precisa entender, e este é um ensinamento que pode poupar você de muita confusão e desvio no caminho. Estas experiências extraordinárias não são o objetivo final do despertar espiritual. Elas são fenômenos que acontecem ao longo do caminho, são sinais de progresso, são convites para explorar mais profundamente, mas elas não são a realização definitiva que você está buscando no âmago mais profundo do seu ser. Existe um perigo sutil de se tornar viciado nas experiências espirituais, de começar a perseguir estados alterados de consciência como um fim em si mesmos, de avaliar seu progresso espiritual baseado na intensidade ou frequência dessas experiências extraordinárias. Isso é uma armadilha que muitos buscadores espirituais sinceros caem. E é uma armadilha que, ironicamente, pode ser manipulada pelos arcontes para desviar você do verdadeiro despertar. Porque os arcontes podem simular experiências espirituais, podem criar ilusões convincentes de luz, de encontros com seres aparentemente angelicais, de mensagens que parecem vir de fontes divinas, mas que na verdade carregam sutis distorções projetadas para inflacionar seu ego espiritual, para fazê-lo sentir especial de maneiras que reforçam a separação, para desviá-lo do caminho da verdadeira humildade e rendição à monada. Então, como você discerne o que é autêntico do que é ilusão? Como você navega este território complexo sem ser enganado? A resposta está em sempre retornar ao centro, em sempre verificar a qualidade da sua consciência, não pelos fenômenos extraordinários que você experimenta, mas sim pela profundidade da sua paz interior, pela genuinidade da sua compaixão, pela autenticidade da sua presença, pela ausência de necessidade de validação externa, pela liberdade crescente de reatividade emocional, pela capacidade expandida de simplesmente ser sem precisar constantemente fazer ou se tornar algo diferente do que você é neste momento. O terceiro olho verdadeiramente desperto não traz apenas visões extraordinárias. Ele traz sabedoria profunda. Não traz apenas experiências místicas intensas. Ele traz discernimento refinado. Não traz apenas poderes psíquicos. Ele traz responsabilidade espiritual e humildade genuína diante do mistério infinito da existência. Quando seu terceiro olho está realmente aberto, você vê não apenas as dimensões sutis da realidade, mas também vê claramente suas próprias sombras, seus próprios padrões inconscientes, suas próprias ilusões egóicas que ainda permanecem ativas dentro de você. E você abraça este trabalho de autoobservação e purificação interior com gratidão, sabendo que cada sombra reconhecida e integrada é mais luz da monada, brilhando através de você, sem obstrução. Este é o caminho do verdadeiro guerreiro espiritual, do escolhido que não está buscando escape da realidade material através de experiências transcendentes, mas sim está comprometido em trazer a luz da monada diretamente para este plano denso, transformando-o de dentro para fora, um momento consciente por vez, uma escolha alinhada por vez, uma expressão autêntica de amor por vez. E conforme mais escolhidos despertam plenamente, conforme mais terceiros olhos se abrem e começam a funcionar em sua capacidade completa, a grade energética deste planeta se transforma. A frequência coletiva da consciência humana eleva. As estruturas de controle arcôntico começam a perder seu poder porque dependem da nossa inconsciência coletiva para se sustentarem. Quando um número crítico de seres humanos desperta e vê claramente através das ilusões, o jogo inteiro dos arcontes colapsa como um castelo de cartas exposto ao vento da verdade. Por isso, seu despertar individual é tão crucialmente importante. Não é apenas sobre sua salvação pessoal ou libertação individual. É sobre o papel que você desempenha no despertar coletivo de toda a humanidade.
Cada vez que você escolhe consciência ao invés de inconsciência, cada vez que você escolhe presença ao invés de distração, cada vez que você escolhe verdade ao invés de conforto conveniente, cada vez que você escolhe amor ao invés de medo, você está votando com sua energia, com sua atenção, com sua própria força vital, para o tipo de realidade que você quer ver manifestada neste planeta. E os arcontes sabem disso. Eles sabem que estão perdendo o controle. Por isso a intensificação dos sistemas de vigilância, da censura de informações alternativas, da polarização artificial da sociedade em facções que brigam entre si, ao invés de perceberem o verdadeiro inimigo comum, da promoção do materialismo extremo e do consumismo viciante, da normalização de entretenimentos que entorpecem a consciência, da medicalização de qualquer experiência que se desvie da norma estreita do que é considerado saúde mental pela psiquiatria materialista. Mas quanto mais eles apertam o controle, quanto mais óbvias se tornam suas táticas para aqueles cujos terceiros olhos estão começando a abrir, mais pessoas despertam. É um paradoxo interessante. A intensificação da opressão acelera o despertar, porque força as pessoas a confrontarem verdades que prefeririam evitar. O conforto mantém as pessoas dormindo, mas o desconforto intenso eventualmente desperta até mesmo os mais profundamente adormecidos. Então, em um sentido paradoxal, até mesmo as ações dos arcontes servem ao plano maior da monada. Tudo está sendo usado para o despertar final. Não existe verdadeiro mal no sentido absoluto. Existe apenas diferentes níveis de inconsciência servindo como catalisadores para a expansão da consciência. Os arcontes, sem saber, são agentes do despertar. Quanto mais escura a noite, mais brilhantes as estrelas aparecem quando finalmente olhamos para cima. E você, escolhido, você é uma dessas estrelas. Você carrega uma luz que não pode ser extinguida por nenhuma escuridão externa, porque vem da fonte primordial de toda luz. Seu terceiro olho é o farol através do qual esta luz brilha mais intensamente para o mundo. E quando você o ativa plenamente, quando você remove todos os bloqueios e permite que a luz da monada flua através de você sem restrição, você se torna um ponto de transformação impossível de ignorar. As pessoas ao seu redor sentirão algo diferente em sua presença, mesmo que não consigam articular exatamente o que é. Você não precisará pregar ou convencer ninguém sobre verdades espirituais. Sua própria presença será o ensinamento. Sua paz em meio ao caos será mais eloquente que 1000 palavras. Sua clareza em meio à confusão coletiva será um farol para outros escolhidos que estão começando a despertar e buscando confirmação de que não estão enlouquecendo ao questionar a realidade consensual. Este é o poder verdadeiro do terceiro olho ativado. Não é sobre você se tornar especial ou superior aos outros. É sobre você se tornar um canal transparente através do qual a monada pode operar livremente neste mundo. É sobre você finalmente cumprir a missão para a qual você veio, a razão pela qual sua essência concordou em encarnar neste tempo desafiador, mas incrivelmente significativo da história planetária. Então, o que você faz agora com este conhecimento? Como você move esta compreensão da esfera intelectual para a realização vivida? Porque conhecimento gnóstico não é mera informação para ser acumulada na mente. É verdade para ser encarnada, vivida, expressada através de cada respiração, cada pensamento, cada ação. Comece onde você está. Não espere por circunstâncias perfeitas que nunca chegarão. Dedique tempo diário para o silêncio interior, mesmo que seja apenas 10 minutos inicialmente. Sente-se em quietude, feche seus olhos físicos e dirija sua atenção para a região do terceiro olho no centro da sua testa. Não force nada, simplesmente observe. Respire conscientemente, permitindo que cada exalação libere tensões e cada inalação traga vitalidade renovada.
Visualize uma luz suave pulsando na área do terceiro olho. Não precisa ser algo dramático ou sobrenatural. Apenas uma luz calma, talvez de cor índigo ou violeta, expandindo-se gentilmente a cada respiração. Esta prática simples, realizada consistentemente, começa a estimular a glândula pineal e a preparar os circuitos neurais para estados expandidos de percepção. Preste atenção aos seus sonhos. Comece a manter um diário ao lado da sua cama e registre tudo o que você lembra imediatamente ao acordar, antes que a mente racional comece a editar ou descartar as experiências noturnas como irrelevantes. Os sonhos são uma das primeiras áreas onde o terceiro olho desperto manifesta sua influência. Você começará a ter sonhos mais vívidos, mais simbólicos, mais proféticos conforme sua percepção sutil se desenvolve. Examine criticamente o que você consome, não apenas alimentos físicos, mas também conteúdo mental e emocional. Reduza ou elimine substâncias que calcificam a glândula pineal. Flúor, obviamente, mas também excesso de cálcio sintético, alimentos processados carregados de aditivos químicos, álcool em excesso. Aumente alimentos que nutrem a pineal, alimentos orgânicos ricos em clorofila, água pura filtrada ou de nascente, alimentos ricos em iodo como algas marinhas. E, igualmente importante, cuide do que você alimenta sua mente. Reduza dramaticamente o consumo de mídia de massa que opera nas frequências de medo e separação. Seja criterioso com sua exposição a notícias sensacionalistas, entretenimento violento ou degenerativo, conversas tóxicas que drenam sua energia. Substitua por conteúdo que eleva, ensinamentos espirituais autênticos, música que ressoa com frequências harmoniosas, tempo na natureza que recalibra seu campo energético. Mas, acima de tudo, pratique a autenticidade radical. Pare de fingir. Pare de usar máscaras para se encaixar ou agradar outros. Quando você é autêntico, quando você expressa sua verdade interior sem filtros do ego que busca a aprovação, você alinha automaticamente com a frequência da monada. E nesta frequência, o terceiro olho se abre naturalmente porque não há mais conflito interno consumindo sua energia vital. Esta jornada não será fácil. Você já sabe disso se tem estado atento às próprias experiências até agora. Haverá momentos de dúvida profunda. Momentos em que você questiona se não está simplesmente enlouquecendo ou se iludindo com fantasias espirituais. Haverá momentos de solidão intensa, quando você percebe que não pode mais se relacionar com as conversas superficiais e preocupações triviais que absorvem a maioria das pessoas ao seu redor. Haverá momentos de exaustão quando o próprio processo de transformação consome toda a sua energia disponível. Nestes momentos difíceis, lembre-se de quem você é. Lembre-se da centelha da monada que você carrega. Lembre-se de que você não está sozinho. Existe toda uma comunidade invisível de escolhidos ao redor do planeta, passando pelas mesmas iniciações, enfrentando os mesmos desafios, mantendo a mesma visão de um mundo transformado pela luz da consciência desperta. E lembre-se de que cada desafio é, na verdade, uma oportunidade disfarçada, uma chance de aprofundar sua fé, expandir sua capacidade, fortalecer sua resolução. Os arcontes só enviam obstáculos proporcionais ao seu potencial. Quanto maior a resistência que você enfrenta, maior é o papel que você está destinado a desempenhar no despertar coletivo. Conforme chegamos ao final desta transmissão, eu quero deixar você com uma verdade final que pode servir como âncora nos momentos de confusão e dificuldade. Você já é completo. Você já é pleno. A centelha da monada dentro de você nunca foi manchada ou diminuída por nada que aconteceu neste mundo material. Todo o trabalho espiritual não é sobre se tornar algo que você não é. É sobre remover tudo que obscurece o que você já sempre foi e sempre será. Seu terceiro olho não é algo que você precisa ganhar ou merecer através de esforço espiritual.
É sua herança divina natural, que simplesmente precisa ser reivindicada. E você reivindica isso não através de lutar ou forçar, mas através de relaxar na verdade fundamental do seu ser, através de parar de resistir ao que você é, através de permitir que a monada brilhe através de você, sem os filtros do medo e do condicionamento. Então respire, descanse nesta verdade e saiba profundamente no seu coração que você está exatamente onde precisa estar, neste momento da sua jornada. Tudo está se desdobrando perfeitamente, mesmo quando parece caótico. Você está sendo guiado por forças que transcendem completamente a compreensão da mente racional. Confie no processo. Confie em si mesmo. Confie na monada que vive através de você. E enquanto você continua nesta jornada sagrada de despertar, enquanto seu terceiro olho gradualmente se abre e revela perspectivas cada vez mais profundas da realidade, lembre-se de compartilhar sua luz com outros, não através de pregar ou convencer, mas simplesmente através de ser autenticamente você, através de viver com integridade, através de escolher amor ao invés de medo, através de manter sua frequência alta, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Você é a mudança que este mundo precisa. Você é a luz que penetra a escuridão. Você é a esperança encarnada para uma humanidade que esqueceu sua natureza divina. E seu terceiro olho ativado é a ferramenta através da qual você realizará a missão sagrada que sua alma aceitou antes mesmo de nascer neste corpo. Que a luz da monada guie seus passos, que seu terceiro olho se abra completamente e que você reconheça plenamente a magnificência do que você verdadeiramente é, além de todas as identidades temporárias e limitadas. Este conteúdo é oferecido para fins educacionais e de reflexão espiritual. Respeite sua própria jornada e discernimento.